Queridos alunos, estamos aqui mais uma vez para falar sobre Sócrates, a personalidade, na minha opinião, mais interessante de toda a história da filosofia. Ele era um cara, ao meu ver, engraçado, irritava as pessoas. E se ele irritava as pessoas, eu imagino que a pessoa mais próxima a ele irritar seria a esposa. E conta-se que a esposa gritou com ele por algum motivo e ele ficou imperturbável. E como a gente se irrita, né? Quando a gente briga com uma pessoa, ela não responde, ela teria jogado um balde d'água na cara dele. E ao invés de ele ainda provocar uma briga, ele teria dito ainda com um certo sorriso: nossa, como na natureza, primeiro o trovão, depois a tempestade. Eu acho que uma frase dessa, uma esposa nos dias de hoje mataria esse cara, né? Ele realmente irritava. E irritava a tal ponto que ele foi condenado à morte. Sim, condenado à morte, eu diria, por irritar as pessoas. E qual foi a condenação? Bom, a sentença teve uma dupla condenação: por não crer nos deuses e por corromper a juventude. Sobre não crer nos deuses, a gente tem alguns diálogos em que ele está conversando com um sacerdote, por exemplo, e ele era muito irônico. E ele encontra um cara que diz: eu sei tudo sobre os deuses. Qualquer um diria: olha, amigo, você é um exagerado, né? Porque como você pode conhecer tudo sobre a transcendência? E ao invés dele falar isso, ele ia todo curioso: nossa, que bom, eu sempre quis saber, me conta. E começou a encher o cara de perguntas. E é óbvio que chega uma hora, né, que você não dá conta de inventar tantas coisas. E como dizia Michel de Montaigne, se você quer mentir, é bom verificar antes se você tem boa memória. E é claro que o cara, em algum momento, ele caiu em contradição. E o Sócrates, ao constatar a contradição do cara, o ridículo do cara, ao invés de dizer: olha, tá vendo que você falou foi besteira, porque você falou uma coisa agora disse outra, ele ainda dizia ironicamente: deve ter alguma coisa errada com os deuses. E você imagina ele colocando, por exemplo, um sacerdote em ridículo público? Os caras o acusaram de ateu. E ele sempre foi ávido do autoconhecimento, porque ele seguia muito um oráculo clássico que havia no templo, que dizia: conhece-te a ti mesmo. Ele repetia sempre isso. E ao conhecer-se a si mesmo, ou pelo menos na busca do autoconhecimento, a primeira coisa que a gente constata é a nossa própria ignorância. E nesse ato de constatar a sua própria ignorância, ele vivia repetindo: tudo que sei é que nada sei. Então ele era uma pessoa que afirmava a sua ignorância. Mas também foi considerado um dos mais sábios de Atenas. Aí vem a pergunta contraditória, né? Eu, pelo menos, se eu fosse me opor ao Sócrates, eu perguntaria isso a ele: olha, você é considerado sábio e diz que não sabe nada. Então, das duas, uma: ou você não sabe nada mesmo, então não me interessa falar com você porque você não sabe nada, ou você diz que não sabe, mas sabe, ou talvez sabe muito, mas acha numa falsa modéstia que é pouco. Então, num caso assim, você seria, na verdade, um grande mentiroso. Então, tanto sendo um ou outro, ou um mentiroso ou um ignorante, você não me interessa. E ele se explicou, né? Há um livro de Platão chamado Apologia de Sócrates, e eu aconselho todos a ler esse livro em algum momento. Se alguém quiser começar a ler alguma coisa de filosofia, eu sugiro Apologia de Sócrates. E lá ele se defende dizendo: olha, eu sou ignorante, sim. Eu sempre estive consciente disso. Na consciência da minha ignorância, eu sempre busquei sábios, alguém que pudesse suprir essa minha ignorância. E ao conversar com essas pessoas, fui interrogando. E fui percebendo que essas pessoas também eram ignorantes, mas que tinham um limite além do meu, de ser ignorante, porque não se deram conta da própria ignorância. Imagine isso no tribunal. É como se eu dissesse para todo mundo que estava tentando acusá-lo de alguma coisa, dizendo: olha,
vocês são tão burros quanto eu, e ainda sou melhor que vocês, porque eu pelo menos sei da minha ignorância, vocês nem sabem quanto são burros. Né? Isso soou, obviamente, como uma agressão. Né? Ainda na sua apologia, ele se defende, então ele fez a sua própria defesa. Né? Hípias teria se oferecido para defendê-lo e ele não aceitou. Né? Ele quis ele mesmo se defender. E se defendeu tão bem, né, que acabou sendo realmente condenado à morte. Mas ele chamou lá o seu acusador, né? Inclusive como ele era o seu próprio advogado, entre aspas, ele falava na terceira pessoa. Então ele pergunta: o que você tem para dizer de Sócrates? E o acusador disse: o Sócrates corrompe a juventude. Né? E ele, né, como assim, né? E o cara insistia: você é corruptor da juventude, você estraga os nossos jovens e tal. E ele via que não ia sair muito mais disso. Aí ele começou a fazer perguntas, né? Era o estilo dele. Me diga uma coisa, você, meu acusador, corrompe a juventude? E ele disse: não, Sócrates, quem corrompe a juventude é você. Mais uma pergunta. Aí ele foi, né? Você imagina assim, né? O nosso juiz corrompe a juventude? Não, Sócrates, é você. Nossos jurados corrompem a juventude? Não. Tem alguém aqui na plateia que corrompa a juventude? Não, Sócrates, é você. Ele foi irritando, né? Mais uma pergunta. Você conhece alguém em Atenas, fora do Sócrates, que corrompa a juventude? E ele respondeu já bravo: não, Sócrates, é você que corrompe a juventude, por isso você está sendo condenado. Por isso você está sendo julgado. E o Sócrates, imperturbável, falou: que engraçado, com cavalo é diferente. Eu imagino a irritação da plateia. Cavalo, o que tem a ver cavalo com essa história? Aí ele se explica. Falou: olha, quando você compra ou encontra um cavalo selvagem, você precisa de um domador profissional, né, para colocar o cavalo no prumo, se conseguir andar, né, um adestrador. E ele ainda comenta com a plateia: é tão difícil achar bons adestradores, não é mesmo? E todo mundo concorda. E ele diz: e mesmo assim, o cavalo estando adestrado, com o uso do dono, ele vai pegando certos vícios do dono. Então, de tempo em tempo, você tem que mandar o cavalo de volta para o adestrador para ele entrar lá no prumo, né? E todo mundo concordou, né? E ele falou: então, se com cavalos é tão difícil encontrar um bom educador ou um bom adestrador, você está me dizendo que com seres humanos todos são educadores e só Sócrates corrompe a juventude? É mais ou menos o mesmo que dizer, né? Bom, já que é assim, vocês matem Sócrates e vivam felizes na sua hipocrisia. Né? Bom, tudo que ele fazia, num certo sentido, estava para irritar a plateia. E aí, antes de lhe darem a condenação, fizeram uma condição ainda: olha, você será liberto se você prometer aqui diante de todos que você nunca mais vai discutir essa filosofia. E ele respondeu: se vocês me libertarem hoje, agora mesmo estarei na ágora a discutir filosofia. E eles lhe perguntaram: mas Sócrates, tem alguma coisa mais importante que a sua própria vida? Você troca essa sua filosofia pela sua vida? E ele deu uma resposta que, no meu entender, é uma das frases filosóficas mais belas que a humanidade produziu. Ele respondeu: uma vida que não possa ser examinada não merece ser vivida. E com isso ele foi realmente condenado à morte. Ele podia escolher a maneira de morrer, escolheu beber o veneno, a cicuta, e não é suicídio, porque ele seria morto de qualquer maneira. E ainda, ele ainda ficou relatando para os seus amigos, chorando, o que ele sentia, a dormência nas pernas, ainda foi dizendo de boa. Ele era um cara que ele não tinha problemas com a morte. Ele já tinha sido herói no passado, porque ele socorreu, herói de guerra, né? Ele socorreu vítimas lá no meio de toda a guerra, de toda a batalha, e arriscando a própria vida.
né? Então, mais de uma vez ele teve diante da morte, ele nunca se importou muito com isso. E mesmo dessa vez na qual ele morreu, ele foi tranquilo para a morte, porque ele dizia: a minha vida inteira eu acreditei nisso, agora eu vou mudar, né? E tem um diálogo imortalizado de Platão chamado Fédon, que já tem muitas ideias de Platão, mas ali a gente vê a essência do pensamento de Sócrates, porque ele estaria tranquilo, porque ele diz: eu não vou morrer. Mas como assim você não vai morrer? Você vai morrer, né? E eles fazem um diálogo ainda, segundo o relato de Platão, antes dele tomar a cicuta, sobre a imortalidade da alma. E ele demonstra a imortalidade da alma até porque o nosso conhecimento consegue atingir aspectos que são eternos. Por exemplo, as relações matemáticas, trigonométricas, são verdades eternas. E segundo ele, a alma não alcançaria essa eternidade se não fosse ela também eterna, portanto a alma imortal, né? Um diálogo belíssimo chamado Fédon. Esse é o Sócrates, né? A primeira ideia dele, eu diria que é o seu conceito de alma. Alma, para Sócrates, bom, primeiro que a palavra grega é psique, que é faculdade cognitiva, é a nossa capacidade de conhecer. Mas para ele, alma é aquela consciência de autodomínio, é uma liberdade interior, é você estar bem consigo mesmo. Ele dizia, inclusive, que ele ouvia a voz do daimon, né? A voz divina, né? O daimonion, que é essa voz divina, que ele, como se fosse uma voz da consciência, que ele dizia: vai lá e discuta filosofia, converse com as pessoas, né? Tanto que o conceito grego de felicidade é eudaimonia, quer dizer, você está bem com os próprios demônios, você está em paz com as lutas da sua consciência. Por isso que a visão do Sócrates é uma visão essencialmente ética. Mas por isso que ele via nisso uma experiência divina. Portanto, Sócrates era realmente de uma consciência religiosa. Ele tinha um hábito de fazer as perguntas, que hoje podemos dizer que ele é um fundador do conceito. Ele pelo menos criou esta ideia do conceito. O que seria? Por exemplo, se alguém dissesse assim: aquele cara é um covarde. Aí ele faria uma pergunta: e como ele deveria ser? Aí a pessoa responde: corajoso. Aí ele: tá, mas para eu saber como ser corajoso, o que é ser corajoso? E a sua pergunta era dessa forma, né? Porque ele usava a palavra grega logos, que é traduzido por palavra, conceito, razão, né? Alguns teólogos traduzem o logos divino como projeto de Deus, né? É uma palavra de difícil tradução, mas ele perguntava: qual é o logos de? Qual é o logos disso? Né? Qual é o conceito disso? Qual é o significado disso? Então ele praticamente criou o pensamento conceitual. E via que a alma é uma, por assim dizer, virtude divina. É algo de Deus. Tanto que esta sua virtude divina, ele achava que era o método dele de fazer filosofia, porque consciente da própria ignorância, e ele sempre dizendo que ele não sabia nada, ele fazia perguntas o tempo todo. Mas como alguém podia fazer filosofia fazendo perguntas? Essa era a arte dele, que ele mesmo batizou de maiêutica. No grego, maiêutica é a arte do parteiro, a arte obstetra. E diz ele que se inspirou na mãe, que também era parteira. Mas na Grécia, o comum das parteiras eram as mulheres estéreis se tornarem parteiras. E o Sócrates faz esta relação, dizendo que ele, como as parteiras, ele é estéril no conhecimento. Ele é ignorante, ele não tem nada. Mas ele consegue fazer as pessoas desenvolver o próprio conhecimento.
Porque no ato de fazer perguntas, ele tinha basicamente duas partes. Para essas pessoas que se achavam conhecedoras, donas da verdade, ele colocava as pessoas em ridículas para perceber o ridículo da sua ignorância ou das suas convicções falsas. Mas para aquelas pessoas que estavam buscando conhecimento, ele fazia perguntas e as próprias respostas iam desenvolvendo um próprio conhecimento. E por isso ele se considerava uma pessoa, filosoficamente falando, a arte de dar o parto, porque a parteira não dá a luz, quem dá a luz é a mulher que está grávida. Da mesma maneira, o Sócrates dizia, não sou eu que dou luz, é você no diálogo comigo. E ele mesmo diz, uma outra obra de Platão, ele diz, eu ainda tenho um trabalho maior que o das parteiras, porque uma vez que a criança nasce, você não tem que verificar se é uma criança verdadeira ou falsa. É claro, a criança é uma verdadeira filha da mãe, né? Ela é uma autêntica. E eu não. Quando eu discuto ideias e a pessoa vem a parir uma ideia, eu ainda tenho que verificar se essa ideia é verdadeira ou falsa, né? Da mesma maneira, fazendo perguntas. E dentro desta reflexão de conhece-te a ti mesmo, né? Esse conhece a ti mesmo não levou Sócrates apenas a uma constatação da própria ignorância e daí desenvolver sua arte parteira, mas também, paradoxalmente, ele dizia, ignorância é erro. Poderíamos dizer hoje em linguagem religiosa, ignorância é pecado, é vício. Toda maldade é fruto da ignorância. E a virtude é o conhecimento. O conhecimento te leva ao bem, à virtude. Portanto, para Sócrates, a filosofia é essencialmente ética, isto é um compromisso moral que você tem consigo mesmo. Entenda, sobre qualquer tipo de conhecimento, você pode querer ou não conhecer. Você pode gostar ou não. Você pode dizer, eu não gosto de física, eu não gosto de história, mas eu quero estudar outra coisa, eu quero fazer outra coisa da vida. Mas conhecer-se a si mesmo, você não tem esse direito de abrir mão. Você não é mera curiosidade intelectual. Conhecer-se a si mesmo é a própria vida que está colocada. Você não tem o direito de não conhecer-se a si mesmo. Então, o Sócrates é o primeiro a apresentar todo um projeto de vida dentro da filosofia. É por isso que ele é, eu diria, este cara incrível, por trazer toda a filosofia para um compromisso ético, digamos, humanista. Eu espero que essas considerações tenham ajudado, pelo menos a gente ter uma noção dessa grande personalidade, e nos encontramos uma outra vez. Até mais.